Tem dificuldade de resumir, não sabe como transformar aquele tanto de texto em um textozinho menor, com menos palavras, não sabe o que é mais importante para anotar? Então, esse vídeo é para você. Pode ficar até o final que vai ter exemplo na prática, vai ter explicação. Aqui é Augusto, do Mapeando a Mente. Se gostou do tema, já deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a saber se vocês estão gostando, se vocês estão aprendendo com o que eu venho trazendo aqui. Me segue nas outras redes sociais, caso você ainda não siga, que eu posto muita dica por lá também. E sem mais enrolação, bora começar! Então, vamos começar aqui a aprender a como fazer um bom resumo, como você vai aí criar o seu material para aprender mais rápido, para memorizar melhor, fazer revisões mais rápidas e, consequentemente, tirar notas melhores. Então, vamos lá. Primeiro tópico eu trouxe aqui só para lembrar de vocês que tem um vídeo sobre grifar, que eu vou deixar aqui em cima. É só clicar para assistir, que nesse vídeo eu mostro algumas coisas que podem ajudar para fazer resumos também, beleza? Vai ser a mesma essência do grifar para fazer resumo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é uma leitura do parágrafo para entender o contexto. Então você vai ler o parágrafo. Eu gosto de fazer por parágrafo, tá? Tem gente que faz de outras formas, isso aí é de cada um. Mas o jeito que eu faço é lendo o parágrafo e entendendo o contexto daquele parágrafo para eu poder resumir um de cada vez. Depois disso, você vai tentar usar apenas as palavras necessárias para o entendimento do que você leu. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar na prática, mas você vai usar as palavras de modo que aquelas que você não coloque no resumo não façam falta. E depois de você ter feito isso, você lê esse resumo criado para conferir se realmente está compreensível. Tranquilo? E o seguinte, é muito interessante, pode ser também uma alternativa, você pegar o resumo e jogar ele em um mapa mental. E eu, particularmente, a forma que eu mais gosto de fazer, a forma que eu mais gosto de estudar é usando mapas mentais. E, para quem tiver interesse, tem um curso que chama Mapas Fáceis em 30 Minutos, é o MF em 30, e nesse curso eu ensino a criar os mapas, a fazer esses resumos, a organizar esses resumos em forma de mapas mentais, e tudo isso através de um programinha que é muito fácil de usar, gratuito, e aí você não perde tempo tendo que desenhar um mapa, montar um mapa, e a gente consegue aplicar por esse programa um monte de técnicas de memorização e aprendizagem acelerada, beleza? Então vamos lá, agora vamos para o exemplo prático para ficar tudo bem mais claro para você entender. Então vamos lá, vamos começar. Eu trouxe um exemplo aqui de sujeito simples para a gente fazer esse resumo aí na prática. Então vamos começar lá do primeiro passo, que é fazer a leitura do parágrafo. Então eu vou ler este parágrafo e esse aqui. Começando, denominamos de sujeito simples aquele que possui somente o núcleo. E você sabe o que é o núcleo? Então vamos lá. Denominamos de sujeito simples aquele que possui somente um núcleo. Então o que eu vou colocar aqui? Sujeito simples. Um núcleo. Acabou. Esse parágrafo é isso que ele fala. Eu não preciso escrever aquilo tudo ali. E aí ele pergunta, você sabe o que é o núcleo? E ele vai falar o que é este núcleo. Então, vamos fazer a leitura do próximo parágrafo. Quando falamos núcleo, logo pensamos em centro. Então, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante que existe dentro do sujeito. Ou seja, se ela for retirada, a informação ficará sem sentido. Então, vamos lá. Aí, aqui você pode escrever como você quiser. Você pode colocar como uma forma de pergunta. Você pode, por exemplo, colocar núcleo e escrever a explicação. Ou tem gente que prefere, o que é núcleo? E escrever a explicação. Então, eu vou deixar só núcleo. Vou deixar só núcleo aqui para a gente colocar com o mínimo de palavras possível. Núcleo. Palavra mais importante do sujeito. Ou seja, se ela for retirada, a informação ficará sem sentido. Então, essa parte aqui eu acho que não precisa de colocar, mas aí vai de você também, se você achar que é importante, se você ficar com medo de esquecer, anote. Porém, o que eu recomendo? Anote o mínimo de coisas possível. Se depois, quando você fizer exercício, se depois, quando você for fazer uma revisão, uma releitura, se você não estiver entendendo, na hora de fazer o exercício você errou questão, por falta
de anotação, aí você vem e completa, tá bom? Porque muitas vezes a gente pensa que tudo ali é importante, na verdade não é. Não é necessário para o entendimento da matéria e, igual nesse exemplo aqui, o que importa aqui é você identificar e você entender o que é um sujeito simples e o que é o núcleo do sujeito. Então você não precisa ficar decorando exatamente a definição. A partir do momento que você já entende o contexto, isso aqui que você anotou já é suficiente. Então, eu vou deixar aqui, só no final, exemplo, Pedro é um bom garoto. E a gente sabe aqui que Pedro é o sujeito simples, eu vou deixar aqui em negrito e sublinhado só para destacar. O último passo é ler esse resumo criado para ver se está compreensível. Então vamos lá. A gente leu isso aqui tudo antes. Denominamos de sujeito simples aquele que possui somente um núcleo. Quando falamos em núcleo, logo pensamos em centro. Então, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante que existe dentro do sujeito, ou seja, se ela for retirada, então isso aqui é o texto completo. Agora vamos ver se tem sentido o que a gente resumiu? Então vamos lá. Sujeito simples, um núcleo. O núcleo, palavra mais importante do sujeito. Exemplo, Pedro é um bom garoto. Seu resumo está feito. Ah, mas eu não sei se na prova vai cobrar... Calma, você não fez questões ainda. Justamente, você não sabe. Então, eu prefiro escrever uma coisa mais simples, uma coisa que me tome menos tempo, do que às vezes escrever um monte de coisa e chegar lá na frente e ver que não precisava. Se você perceber que precisaria escrever mais, você vai lá e completa o seu resumo, não tem problema nenhum. E voltando aqui, eu deixei esta parte vermelha aqui para falar agora, que é o seguinte. Atenção, tem coisa que não tem jeito de resumir mesmo. Então eu trouxe outro exemplo aqui para mostrar para você. Isso aqui é o artigo 13 da Constituição Federal e eu vou ler junto com você. A gente vai tentar resumir aqui da melhor forma, tá? Dá para fazer um resumo, mas um resumo que ele mais muda o visual do que o conteúdo necessariamente. Então vamos lá. Artigo 13. Vamos ler o primeiro parágrafo. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Então, beleza, a gente não precisa escrever isso tudo. A gente pode pegar o tópico central aqui, que é... O que ele está falando? Do idioma oficial. Então, a gente pode colocar aqui, idioma RFB. Eu posso também criar siglas para melhorar esse resumo. Qual que é o idioma da República Federativa do Brasil? Língua portuguesa. Então, beleza. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Então aqui eu vou colocar símbolos RFB. Aí essa parte, quando é muito enumeração, não tem como resumir. Eu vou ter que colocar bandeira, hino, armas, selo. Pronto, não tem como eu resumir isso aqui. E no parágrafo 2º, a mesma coisa. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Essa parte também não tem muito o que fazer. Então, o máximo que eu posso colocar é o seguinte. Como eu estou falando do mesmo tema, que ainda é símbolos, eu não preciso criar outro título aqui. Deixa eu só deixar o título em negrito e sublinhado, só para dar uma diferenciação. Eu não preciso criar outro título, ainda estou falando de símbolo. Então eu posso pegar e colocar aqui estados, DF e municípios. Podem ter símbolos próprios. Deixa eu fazer igual a outra aqui, vou deixar em verde o que está resumido. Então vamos lá. A maior diferença aqui é que é muito mais fácil de ler uma coisa em tópicos do que você ler uma coisa que está em texto corrido, tá bom? Então, isso aqui, ó, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Idioma República Federativa do Brasil, idioma RFB, língua portuguesa. São símbolos da República Federativa do Brasil, bandeira, hino... Símbolos, bandeira, hino, arma, selo. Os estados, Distrito Federal e municípios poderão ter símbolos próprios. Estados, DF e municípios podem ter símbolos próprios, tá bom? Então, tem coisa, quando é muito enumeração, que não tem como resumir mesmo. O máximo que você pode fazer é deixar num visual melhor. E para isso, mapas mentais ajudam mais ainda, que você consegue fazer uma revisão muito rápida, principalmente de fazer essa disposição assim. Então, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, pode comentar aqui embaixo alguma sugestão que você tiver. É isso, valeu galera, um abraço, bons estudos, tchau, tchau.